Bom dia, boa tarde, boa noite, seres humanos e seres biônicos desse mundão sem fronteiras. Aqui quem vos fala é Cláudia Medeiros, também conhecida como Cláudia Raios e mais que Raios no Instagram e no YouTube. E estou aqui com vocês muito feliz porque estaremos agora de volta para falar da nossa série querida For All Mankind. For All Mankind, que esse canal já fez a cobertura dessa série, né? Vem fazendo a cobertura dessa série ao longo dos anos. Então nós tivemos a primeira, segunda e terceira temporada já nesses vídeos aqui, que eu vou deixar aqui para vocês o link, inclusive nas descrições, para você que ainda não assistiu a série ou que já assistiu a série, mas quer dar uma revisada, tem ali o resumo da primeira, segunda e terceira temporada já completo. E agora está chegando aqui nesse vídeo fresquinho o resumo da quarta temporada, tá? Porque na última temporada, na quarta, eu fiz o resumo de cada episódio. Então, cada dia que eu assisti o episódio, eu vim e comentava com vocês. Fui lá com a Nanda no canal Uma Dose de Astronomia, fizemos uma conversa especial explicando prós e contras, verdades e mentiras de todas essas quatro temporadas, mas hoje eu vim trazer para você um resumão, para você que quer começar, o episódio vai começar amanhã, dia 27 de março, a temporada volta agora com uma nova história, que eu estou ansiosa e vou fazer a cobertura também dessa quinta temporada de For All Mankind. Mas antes da gente começar, né, a quinta temporada, vamos dar uma revisada aí o que aconteceu nessa quarta temporada para que a gente já comece a quinta temporada ali com todas as informações importantes, fresquinhas aqui para você. Então bora que a partir de agora, com spoilers, como vocês já sabem, com a quarta temporada, o primeiro episódio chamado Glasnost, que se remete, na verdade, a um período de abertura econômica que aconteceu na União Socialista Soviética, que estava tentando abrir o seu mercado para comércio e políticas mais voltadas para mercado aberto, e nessas relações aí da exploração espacial, ela faz parte também desse grupo que está aí aberto a isso. Começa esse início de série, né, mostra essa movimentação desse asteroide para poder fazer a mineração. E aqui na Terra está um conflito geral, porque a gente está mudando as formas de exploração, então desemprego, então tem muita gente se cadastrando para ir trabalhar lá em Marte. E aí aparece isso representado na figura do Miles, que é um cara novo aí entrando na série, que depois a gente vai ver ali ao longo da série, que é bem complicado. O personagem da Aleida e da Danielle mostram que elas estão assim muito traumatizadas ainda por tudo que aconteceu, né, por causa da perda da Margot. E a Danielle, a gente ainda no começo, nesse primeiro episódio ainda não sabe, mas depois a gente vai ficar sabendo que tem a ver com a morte do Danny, que era o filho lá do gordo, né, que foi para a missão espacial e que acabou ficando isolado lá numa cápsula, né, porque ele teve aquele conflito bem grande com o Ed, com a estação, que causou a morte de pessoas na terceira temporada. Então, na quarta temporada, é revelado o que aconteceu com ele. Ele ficou isolado numa cápsula lá em Marte, até que ele ficou numa depressão tão profunda, passando por situações muito difíceis, e por decisão da Dani e do Ed, ele ficou isolado. E no final ele acaba se matando. E os dois acabam carregando essa culpa de não ter feito uma intervenção, de não ter tido mais tolerância com o comportamento dele, que na verdade foi bem inadequado, mas colocar ele isolado numa cápsula lá foi bem complicado. Então essa é uma das coisas que isso acaba sendo esclarecido ao longo da série, e isso acaba impactando também decisões e conflitos a Danielle Poole e o Ed. Mostra também o Ed lá bem feliz, trabalhando com a tripulação que está lá em Marte, né? Então tem um grupo de pessoas que são o astronauta soviético, o cosmonauta, tá lá com o Ed, eles estão trabalhando nessa missão de içamento pela Hélios, mas lá em Marte a gente já tem uma sociedade, né, que é gerida por esses M7, que seriam tipo, uma organização de 7 parceiros estratégicos na exploração de Marte. Então tem o nosso coreano, né, Coreia do Norte lá, que foi a que primeiro chegou em Marte, que foi a grande sacada da terceira temporada. A gente tem a União Soviética, a gente tem o papel dos Estados Unidos, a gente tem o papel da Hélios e a gente tem a citação de outras nações que acabam fazendo parte de contribuir para a manutenção da base em Marte. Então a mineração desse asteroide é uma coisa muito importante, porque seria uma forma da gente trazer minérios para a Terra e mudar totalmente a distribuição aqui de commodities no planeta. Então, isso é bom levar em conta, porque ao longo da série também isso é tratado, né, no papel de que trazer esses asteroides, e quem não tiver acesso a ele pode complicar bastante a sua vida financeira. Então, nesse primeiro episódio, na verdade, a gente acaba tendo mais uma revisão, um alinhamento de quem serão os personagens que vão participar dessa quarta temporada. Então, a gente tem Danielle Poole, a gente tem o Ed, a gente tem esse novo Miles entrando na série, a gente tem a Aleida, que a princípio tá na NASA, mas tá demonstrando ali bastante traumas. A gente tem o personagem do Dev, que também tá aqui na Terra, né? Então, só para relembrar, quem tá em Marte? Em Marte está a tripulação cosmonauta, está o Ed, e aqui na Terra está a Danielle Poole, está a Aleida, a Margot, que está lá na União Soviética, né? Lembra que ela por algum motivo foi para lá, né? Bom, e com essa ida, então, para Marte, a gente tem o segundo episódio, que ele já vem com Have a Nice Sun, que é já mostrando como é o nascer do Sol lá
em Marte, lembrando que devido ao desenvolvimento tecnológico da Helios, a gente consegue chegar rápido lá em Marte, né? Então, uma tripulação sai daqui, chega lá rapidinho. E nessa viagem para Marte, então a Danielle Poole, ela é convocada para ser a capitã da base de Marte. Então, ela vai ter que ir para Marte, dá mais um tempinho aí na aposentadoria dela, e ela volta então para Marte para ajudar essa exploração desse minério, né, do asteroide em Marte continue. Mas acho que o ponto principal desse segundo episódio é a chegada mesmo dessa tripulação, desses trabalhadores da Helios para chegar lá em Marte. Só que nesse tempo que eles estão viajando para Marte e que existe lá o Ed com o pessoal tentando fazer a captura do asteroide, acaba acontecendo um acidente lá em Marte e eles não conseguem traquear o asteroide, né, rompe o cabo, e a gente acaba tendo a perda de um cosmonauta que foi importante pra gente ao longo dessa série, né, que foi o primeiro cosmonauta que chegou também em Marte junto com a Dani lá, né, naquela corrida espacial. A gente acaba perdendo ele, então mais uma perda dessa missão espacial. De qualquer forma, a gente tem a continuidade dessa estada em Marte, mas agora já não mais com propósitos de exploração de um asteroide, e sim com propósitos científicos. Então, aqueles trabalhadores que foram para fazer a mineração, quando eles chegam lá, não tem mais um asteroide. Então, eles passam a exercer funções mais básicas dentro da base, e aí a gente aprende um pouquinho sobre a rotina de como é morar lá. Então, dentro dessa rotina de como é morar lá, você sabe que eles moram em subsolo, então eles moram em cavernas, né, que seria uma construção para baixo, assim, né, da infraestrutura, e aí eles não têm acesso à vista, né, então eles não vão ver Marte, não tem aquele janelinha para ver Marte, tudo que é feito é em área fechada, de vez em quando um ou outro tem acesso à área externa, mas mais para questões de manutenção, e a base, então, de Marte não é tão perfeita como a gente imaginava, mas o pessoal tá lá. Tenta encontrar estratégias para poder sobreviver. Então, uma das estratégias é eles têm um bar lá, que acaba sendo muito importante para essa temporada, onde eles fazem bebidas destiladas, e eles também têm ali uma rede de trazer muambas, vamos dizer assim, né? Que é produtos que a princípio não são permitidos, mas que eles trazem de forma legal para lá, para Marte. Ali eles fazem jogos e algumas coisas assim, que seria um momento de descontração que a tripulação tem para se divertir, e que a princípio parece que acontece escondido, né? Todo mundo sabe e finge que não vê, mas acontece, então, esse local de lazer ali. E logo que o Miles chega, o Miles já se aproxima desse grupo de pessoas e já começa, então, a mostrar a face dele, né? Que ele é uma pessoa que está disposto a qualquer coisa para ganhar dinheiro, e isso vai ser importante mais pro final da série, né? Mas esse bar também acaba sendo importante, porque ali acontecem muitas reuniões, inclusive reuniões, né, sobre rebeliões dos empregados, porque com esse processo de não ter mais mineração, a Helios tinha dentro do contrato dela linhas bem pequenas com que os funcionários ganhassem menos. Então, por ganhar menos, eles começam a pensar por que eles estão sofrendo tanto para estar lá em Marte, e isso vai gerar algumas rebeliões internas que vão explodir mais pro final. No terceiro episódio, que é The Bear Hug, que é o abraço do urso, né, tem muito mais a ver com a história da União Soviética, então acaba voltando um pouquinho para a história da Margot, e aí mostra que esse modelo político sofreu um golpe lá na União Soviética, e a Margot ali fica numa situação difícil, porque ela é uma americana que a gente sabe que foi por uma troca, né, para a União Soviética, só que lá dentro da União Soviética ninguém sabe se ela é de um partido político ou de outro, então ela é confrontada durante esse episódio, né, para mostrar de que lado ela não tá do lado de nenhum, porque a Margot nem sabe o que ela tá fazendo ali direito. Ela foi para ajudar na Agência Espacial da União Soviética, né, e ela não tá ajudando em nada, porque ninguém chama ela para nada. Mas aí, a partir desse episódio, é meio que definido, então, e ela acaba assumindo o posto dela e ajudando lá na Cidade das Estrelas, né, City of Stars, que é a Agência Espacial russa, né? Só que ninguém revela a Margot, né? Ela trabalha lá ajudando a personagem Irina, mas ninguém revela a presença da Margot para a sociedade, né? Só para aquele grupo fechado ali, e a Margot acaba tendo algumas tarefas de desmembrar alguns problemas que estão acontecendo ali com a equipe, que às vezes que acontece daquele próprio acidente que aconteceu lá em Marte, que fez com que o cosmonauta morresse durante a tentativa de traquear o asteroide. E aí, nessa investigação a respeito disso, existe a suspeita, será que os Estados Unidos fizeram de propósito? Será que foi um erro de alguém? E a Margot desvenda que foi um erro da Rússia.
E aí, como foi um erro da Rússia, tipo, a Rússia logo acoberta isso, silencia, né, some com aquelas pessoas, porque aquele regime que inicia a série, né, que seria lá o Glasnost, né, onde a gente tem uma abertura política, ele sofre um golpe, então quem está no governo agora, quem está comandando a regra do jogo ali, tem uma postura política muito rígida, então tudo é sobre pressão e controle, então tem que manter a postura ali diante da NASA, continuar o processo de exploração, mas sem perder o seu espaço na mesa de negociação, tá? Enquanto isso, lá na estação em Marte, a gente tem um problema de que esses conflitos políticos que estão acontecendo na Terra acabam interferindo lá em Marte, e a gente tem a briga de dois cosmonautas, né? Então a gente tem uma personagem mulher, que é uma cosmonauta, que acaba discutindo com outro cosmonauta russo, porque os dois têm posições políticas diferentes, e numa dessas brigas eles estão encaminhados fora da base de Marte. E nessa briga o traje dele rasga, por culpa dela ter empurrado ele, né? E aí, como ela empurrou ele e o traje dele rasgou, ele sofre os danos de ter exposto a atmosfera de Marte. E aí ele acaba ficando lá, né, em coma, e ela acaba sofrendo a penalidade de ter que voltar para a Terra. E por ela ter que voltar para a Terra, e a gente sabe que as pessoas que cometem erros na União Soviética estão sumindo, eles têm receio de que aconteça isso com ela, então eles tentam negociar de todas as formas para manter essa cosmonauta lá mesmo, né, em Marte. E por conta dessa negociação, a gente tem boicote acontecendo lá na base, porque parece que não existe um respeito mais, nem com a postura de gestão da Danielle Poole, e ao mesmo tempo aos tratados, que é de que eles deveriam deportar essa cosmonauta, né? Então, por conta disso, começa a aparecer essas divergências. Então, a gente tem ali, mesmo eles trabalhando junto, Helios, NASA, União Soviética, Coreia do Norte, todos trabalham, fazem uma política de boa vizinhança ali, mas cada um tem os seus interesses, e muitas vezes esses interesses despontam ali e acabam gerando problema, tá? Mas no final eles conseguem resolver a situação, eles mandam essa mulher para a Índia, que seria considerado ali dentro desses tratados um país neutro, que vai dar um julgamento neutro para ela, e aí a gente consegue então proteger para que ela não morra, não desapareça simplesmente no tribunal da União Soviética. Mas tudo isso acontece ali na série, então esse The Bear Hug aí mostra um pouquinho dessa saga. Então, depois do The Bear Hug, a gente tem o House Divided, que seria o quarto episódio. Então, nesse quarto episódio, começa a mostrar essas divisões. Então, a gente tem essa divisão na postura lá na base de Marte, a gente tem essa divisão aqui, que a NASA tá meio contra a União Soviética, a Helios aparece ali na figura do Dev Essa, demonstrando também que tem os seus próprios interesses. Ele resolve que ele vai para Marte, a Leida, junto com a Kelly, resolvem levar esse projeto de exploração científica para descoberta de possibilidades de vida em Marte para lá, conseguem convencer o Dev. Na verdade, elas acham que convenceram ele a levar o projeto, mas na verdade é ele que decide fugir da Terra, porque ele quer viver para sempre lá em Marte. Mas no caso, a Leida e a Kelly passam a trabalhar juntas na Helios, e aí nesse contexto da Helios, a Kelly vai para Marte e ela vai junto com o filho dela. E inclusive para encontrar o pai, porque o pai não voltou mais, né? O Ed não voltou nunca mais lá de Marte, e ela vai para lá também para encontrar com ele. Mas esse House Divided mostra que lá dentro da base está todo mundo também dividido, então tem o pessoal que quer fazer uma rebelião, tem o pessoal que não quer, e então a gente tem essas discussões que acabam afetando as relações, e que é um fator importante mesmo numa exploração, porque imagina todo mundo brigando dentro de uma base onde ninguém pode sair para fora, porque pode morrer. Fora isso, tem aquele personagem do Miles, né, que o Miles é uma pessoa que tá ali com interesses financeiros bem claros, não importa o que ele precise fazer, logo ele já se envolve lá, né, com um barzinho, mas ao mesmo tempo ele descobre que tem uma pedra que é uma obsidiana que tem lá em abundância no solo de Marte, e que quando essa pedra chega aqui, a esposa dele consegue, por exemplo, algumas joias com ela, e que é super valorizadas, porque está usando a pedra de Marte. Então, por conta disso, ele começa a contrabandear então essas pedras, e ele precisa buscá-las, mas ele não tem autorização para andar na Marte, mas ele arruma um jeito, pega um traje, vai lá, se mete em confusão, cria sempre problema, Miles sempre cria problema, e depois ele continua então esse processo de contrabandear pedras de Marte para poder tornar a família dele mais rica aqui na Terra. E no quinto episódio aparece então o Goldilocks, que é um novo asteroide que são caixinhos dourados. Então, uma pesquisadora, ao estar observando ali Júpiter, ela começa a ver então a chegada de um novo asteroide que está vindo na direção ali das órbitas de Marte, da Terra, e aí com essa visão eles analisam o espectro ali desse asteroide, e vê que ele é rico
em irídio. Então ele é um bom asteroide para ser minerado, então eles resolvem, poxa, já que a gente perdeu aquele outro lá, né, vamos tentar agora fazer com este, e aí começam a estudar a possibilidade de fazer a captura desse asteroide para fazer a mineração desse asteroide lá em Marte. Então aparece aí mais uma oportunidade para que a gente fortaleça então essa mineração lá em Marte. O pessoal começa a ficar animado, mas nessa discussão de ir para lá e para cá, e por conta de investimentos e estratégias de investimento, eles observam que existe a possibilidade, a Leida levanta a possibilidade de que a gente minere esse asteroide aqui na órbita da Terra. Então, ao invés de manter esse asteroide lá na órbita de Marte, traz para a órbita da Terra, fica mais barato, não precisa ficar mantendo a base lá em Marte. E aí o pessoal, e dá um retorno rápido, então o pessoal topa, e aí então eles decidem que vão minerar, na verdade, os caixinhos dourados aqui na órbita da Terra. E por conta disso, o conflito volta a acontecer lá em Marte, porque os trabalhadores que estavam lá sabem que vão perder o emprego se for minerar aqui na Terra. Então eles já estão começando a ficar acostumados, gostando da vida lá em Marte, e aí agora eles vão ter que voltar para a Terra sem ter certeza que vão estar bem empregados. E aí eles falam, não, a gente quer minerar aqui em Marte, né? E o Deva e essa, e o próprio Ed querem que fique em Marte, porque eles sabem que se trouxer esse asteroide para a órbita da Terra, o pessoal vai parar de investir em projetos que sejam de exploração de Marte. E por conta disso, eles vão ter que voltar. E eles não querem voltar, eles querem ficar em Marte. Então, para ficar em Marte, tem que ter um motivo para ficar em Marte. Para ficar em Marte, tem que ter o asteroide lá em Marte. Então, é isso que eles querem, e aí começa essa divisão também com relação aos propósitos. Só que estão lá sob a ordem da Danielle. E a Danielle vai seguir o que a NASA mandou. E a NASA mandou levar o asteroide para lá. Então, para que a gente consiga resolver essa situação, o Ed acaba brigando também com a Danielle, um joga tudo na cara do outro ali, e aí ele passa a se comportar que nem uma criança mimada, e ele quer fazer a vontade dele lá. Então ele acaba alimentando essas discussões, essas rebeldias que acontecem lá na base, e quando o Dev chega, o Dev alimenta um pouquinho mais, porque o Dev tem interesses, né? Então ele sabe que a mineração vai favorecer ele se finge de louco ali na posição para trabalhar bem ainda com os países do M7, com as organizações do M7, mas ao mesmo tempo ele está escondidinho ali, desviando técnicas e recursos para montar uma estação de controle fantasma, né, que eles chamam ghosting, escondido, num andar lá que não é utilizado, para fazer essa comunicação com a Ranger e mudar a trajetória, na verdade, desse asteroide para mantê-lo na órbita de Marte, porque a partir de um certo ponto não vai ser mais possível jogar esse asteroide na órbita da Terra. Então o que eles vão tentar fazer é atrapalhar essa missão da NASA de jogar esse asteroide para a Terra e manter ele lá em Marte. E mantendo lá em Marte, vai ter que manter a base lá em Marte. Então essa é a grande intriga que vai acontecer nessa série aqui. O 6º episódio, chamado de Leningrado, né, que também tem um paralelo aqui com acontecimentos da vida real, mas na série, né, é extrapolado isso. Então a gente tem uma reunião onde junta é feito tipo uma conferência dos países do M7 para decidir os próximos rumos da exploração espacial. Isso tudo acontece lá na União Soviética e por conta disso a Leida precisa ir para lá, e quando a Leida vai para lá, ela acaba vendo a Margot. E quando ela vê a Margot, então todo aquele sentimento de tristeza, porque ela achava que a Margot tinha morrido naquela explosão que aconteceu lá na base Molycop, né? Acaba se reencontrando, as duas estabelecem lá a estratégia para poder trazer caixinhos dourados para a Terra, e elas passam então a trabalhar juntas novamente, mesmo ainda tendo algumas rusgas, mas ela ainda não entende o motivo da Margot ter ido embora, ela só vai entender isso depois, mais pra frente na série, né? E quando ela descobre, ela vê que ela estava sendo um pouco injusta, apesar de ela estar machucada, um pouco injusta com a Margot, porque a Margot realmente não teve saída, ela precisou ceder, né? Então só aí que ela vai acabar descobrindo, porque daí o Sergei conta pra ela, então, tudo o que aconteceu, que a Margot fez uma troca para salvar a família e o próprio Sergei, então a Margot vai para a Rússia, o Sergei fica nos Estados Unidos, então nessa situação a Leida acaba descobrindo e acaba perdoando, né, a Margot. Mas ao mesmo tempo acontece esse problema, né, de mudar a órbita, e por segurança eles precisam mandar a Margot para os Estados Unidos novamente, só que como que eles vão mandar? Então eles fazem a Margot fazer um pronunciamento público reclamando sobre as condições de trabalho nos Estados Unidos, e que foi por isso que ela foi para a Rússia, ou seja, jogando a culpa nela mesma, não contando a verdade sobre esse negócio do Sergei ter sido espião e dela ter acabado vendendo essas informações. Ela assume como se fosse tudo coisa da cabeça dela, porque ela achava que a NASA estava desvirtuando a exploração espacial. Na verdade, a gente sabe que não, ela foi obrigada a fazer isso, porque a KGB estava ali forçando o Sergei em algumas situações e investidas de espionagem, e nessa troca ela acabou ficando lá na União Soviética, o Sergei bem feliz da vida aqui, né, mostra ele ali casado, dando uma aulinha lá como professor
uma universidade. Então, bom, a Margot saiu pior nessa situação. Mas aí ela acaba tendo que vir para os Estados Unidos e aí a gente vai ver aí a Margot depois nos Estados Unidos e depois ela encontrando, inclusive, com o Sergei. Bom, aí quando a gente chega no episódio 7, a gente começa a ver o desmembramento de todas essas confusões acontecendo, né? Então o episódio chama Cruzando a Linha, Crossing the Lines, né? Que é quando todo mundo cruza todas as linhas. Então a Margot cruza a linha, né, de entrar nos Estados Unidos, o pessoal lá na base de Marte se rebelando, eles escondem os trajes espaciais de uma parte da base, então o pessoal que é a favor de levar o asteroide para a Terra fica isolado, não consegue dar sequência nesse projeto por conta deles terem tirado as roupas, e aí depois eles tentam usar um túnel para poder chegar lá, e aí eles chegam, só que aí tem uma explosão e acaba ferindo pessoas, e acaba tendo um maior problema lá em Marte, mas no final das contas, a ideia é que a Dani está empenhada em fazer dar certo esse projeto e levar, então, esse asteroide para a Terra. E aqui, na Terra, a Leida e a Margot estão trabalhando também para que isso aconteça. Então, está tudo acontecendo ali alinhado, exceto por aquele grupo que montou aquela estação Ghosting lá na base e que vai tentar fazer uma interferência nesse projeto. Para isso, eles vão usar a Samantha, que é uma astronauta que está lá e que é favorável à exploração do asteroide em Marte, então, e que também está infeliz com as condições de trabalho da Helios. Incentivada ali pelo Dev Essa, ela vai fazer parte, então vai integrar essa equipe que vai lá para a Ranger para poder fazer a captura desse asteroide, mas ela vai com a missão de sabotar. Então, por conta disso, a gente vai chegando ali, né, no episódio... E aí no episódio 9 tá borbulhando todas essas situações ali, uma coisa que a gente não sabe se vai, se não vai, se o asteroide vai ficar lá ou não vai, quem que vai ganhar essa batalha. E aí a gente tem um paralelo ali que é a Margot e o Sergei se reencontrando e tentando, então, pensar numa estratégia, porque o Sergei descobre que ela tá trabalhando com a Irina e ele fala, ela vai te matar, ela vai desaparecer com você. Então a gente precisa fugir. E aí pra gente fugir não dá pra ficar nos Estados Unidos, né? E eles começam a pensar em que estratégia, em que lugar eles poderiam ir, e eles analisando os programas espaciais mundiais, eles pensam em vir pro Brasil, porque... Por isso o episódio chama Brasil, porque aqui a gente tem uma base de lançamento, a gente tem e somos um país pujante ali que poderia andar para frente num projeto espacial. Então ele tem os contatos e ele acha que o Sergei e a Margot iriam contribuir demais para esse projeto espacial acontecer aqui no Brasil. O que vocês acham? Vocês acham que o Sergei e Margot, se viesse para cá, ia fazer o projeto do foguete espacial? E a gente ia estar aí na missão espacial? Você acha que isso seria verdade? E a gente teria, então, um programa espacial pujante aqui no Brasil? Se você acha, deixe seu comentário aqui, que eu gostaria de #Margot e Sergei no Brasil. Mas a série joga logo um banho de água fria na gente, porque um agente da KGB vai lá e acaba matando o Sergei. E aí, nisso, isso é bastante impactante, isso deixa a Margot destruída e acaba impactando no resultado final, que vem acontecer aí no 10º episódio. 10º episódio vamos jogar poeira em tudo e vamos explodir tudo aí. E é o que acontece. Então, depois lá da tentativa de dar o golpe, eles usam até o filho da Kelly, até o netinho lá do Ed, que o Ed nunca olhou, nem cuidou do menino, mas aí para usar ele, usa ele para poder entrar numa salinha, para pegar lá o tal do transponder, para poder colocar lá na Ranger, para Samantha levar. E aí tem toda uma trama que envolve a substituição daquele equipamento, e o boicote de um lado e o boicote do outro, e a gente fica sem saber quem vai ganhar essa corrida. Mas no final da história, quem que manda nessa regra? Então a Margot e a Leida vão lá e falam, se eles querem esse asteroide aqui, a gente vai deixar em Marte. E aí elas vão lá e boicotam o programa, e no final das contas, o asteroide fica em Marte. E aí o pessoal, então, que se esforçou para que isso acontecesse, fica feliz. Os Estados Unidos, a União Soviética, os países do M7 ficam arrasados. A Helios está super feliz porque o Dev vai continuar ganhando dinheiro e vai continuar morando em Marte. Só que todo esse resultado positivo não é comemorado, porque lá em Marte está uma guerra. O pessoal começa a tomar atitudes para poder conter esse grupo de pessoas que estão causando esse problema. Então entram em ação as pessoas que estavam enrustidas ali, que eram militares que estavam atuando como civis. Eles passam então a atuar ali como militares. A gente tem o Miles, aquela arma do astronauta da Coreia do Norte, ela aparece no meio desse jogo todo, então aparece o uso de uma arma letal e acaba acertando a Dani. E o Ed acaba se sentindo culpado porque ele ajudou nessa revolta. E aí a gente tem um fuzuê todo acontecendo no final dessa série. E é assim que ela termina, com a Dani voltando ferida para a Terra, o Ed ficando lá em Marte, e o asteroide lá preso, e o Dev Essa observando aquele asteroide e vendo a evolução da exploração espacial acontecendo dentro e em cima
de um asteroide. E é assim que a gente encerra, então, a 4ª temporada. O estabelecimento da base em Marte e da exploração do asteroide a partir de Marte. E também o projeto que fica ali oculto um pouquinho, que eu não sei se vai ter um desenvolvimento agora nessa 5ª temporada. Vocês também podem deixar aqui o que esperar dessa 5ª temporada, mas eu acredito que tem a ver com as descobertas do que é o único projeto científico real que está acontecendo, que é o projeto da Kelly. Então, a Kelly foi para lá com o filho dela, ela não foi para participar dessa rebelião, ela não estava nem aí para o asteroide, ela foi porque ela queria fazer ciência. E talvez ela tenha encontrado vida em Marte. E aí é onde entra o que eu acredito que seja a linha condutora da próxima fase aí do For All Mankind para a 5ª temporada. Eu vou nessa condição, mas eu vou assistir e vou vir aqui comentar com vocês o que é que a gente pode esperar de For All Mankind, 5ª temporada, a partir de amanhã. A gente já vai estar assistindo, já vai estar soltando o review logo aí nos próximos dias. E eu convido você, então, a seguir com a gente aqui, deixar o seu like, curtir, comentar e ativar o sininho para receber, então, os novos episódios que estão acontecendo aqui. Lembrando que esse canal vai fazer a cobertura de For All Mankind junto com uma dose de astronomia e a gente vai ter aí lives comentando os episódios. Eu espero que vocês participem, então não deixe de ativar o sininho para você poder ter acesso a essa informação e a gente poder discutir o espaço a partir da ficção e também a partir da vida real, porque esse canal também está fazendo cobertura e mostrando o Brasil na aeroespacial, e a gente vai estar falando sobre a missão do Homem na Lua, que está aí agora punjante também aqui acontecendo. Temos Artemis 2, que deve voar agora na próxima semana, ou nos próximos meses, e a gente vai estar acompanhando aqui nesse canal, e eu convido você a seguir com a gente aqui para saber mais sobre o espaço, sobre exploração espacial e muito mais do que raios. Espero que vocês tenham curtido esse resumo. Se tiver alguma coisa que eu esqueci de comentar, deixe nos comentários. Quem sabe a gente volta a falar sobre esses assuntos. Muito obrigada pela presença de todos vocês aqui. Um grande abraço para todos vocês e tchau!